Fazenda Boa Vista, há mais de 15 anos, é um dos maiores sucessos em empreendimentos imobiliários do Brasil e referência mundial em projetos de campo. Seus proprietários ganharam não só em qualidade de vida, mas também em valorização. A JHSF traz o Boa Vista Village, a expansão da Boa Vista, com um centrinho cheio de charme, inspirado nos Hamptons, com lojas, restaurantes e atrações culturais. Com amenities inéditas como campo de golfe de 18 buracos por Rees Jones, clube de surf exclusivo para membros, uma estrutura incomparável de tênis, os condomínios Village Gardens e Village Parks, Golf Residences, Grand Lodge Residences e Family Offices. Venha ver tudo que o Village tem para valorizar a sua qualidade de vida. Boa Vista Village. É Boa Vista, é igual e é diferente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma temporada do Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Para essa nossa nova rodada, eu trago aqui hoje o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço, Clarissa. É um prazer estar aqui falando com a Veja Online, Rodrigo, Pedro, um grande prazer. Além disso, como de costume, me acompanham dois jornalistas aqui nesta entrevista. Rodrigo de Almeida, ex-secretário de Imprensa da Presidência da República, e Pedro Venceslau, repórter do Estadão. Ministro, queria abrir essa nossa conversa fazendo uma pergunta um pouco óbvia. Não vou perguntar se o senhor vai ser candidato à presidência, porque a gente tem observado que o senhor está ali ainda dando uma resposta muito ambígua a essa questão. Então, vou perguntar se o senhor quer. O senhor ainda quer ser candidato à presidência da República? A gente está aí no meio de uma situação um pouco delicada, onde o senhor aparentemente está sem legenda para concorrer. Isso ainda é um desejo do senhor? Olha, eu quero ajudar a transformar o Brasil para melhor. A gente vê que o Brasil não tem crescido de maneira sustentável e permanente há muito tempo. Tem um dado assustador que hoje a renda per capita do Brasil é inferior à de 2013, ou seja, nós praticamente perdemos 9 anos. E o que é pior, a gente vê o Brasil sem rumo, especialmente se a gente for considerar essas duas propostas políticas que são desses extremos de Lula ou de Bolsonaro. Por isso que, para mim, é imprescindível a gente ter uma candidatura de centro que possa romper a polarização. O movimento que eu fiz foi exatamente para viabilizar a formação dessa candidatura que possa ser competitiva em relação a esses extremos. Então, não desistir, né, de transformar o Brasil e de ajudar a romper essa polarização. Em que posição eu vou jogar? Essa é uma questão que depende do partido e do presidente do partido, Luciano Bivar, que está sendo o artífice da construção dessa candidatura de centro. Mas o senhor, então, deu um passo para trás, mas se quiserem o nome do senhor, o senhor continua pré-candidato, desde que isso seja desejado, é essa a questão? Sim, veja, tinha as pesquisas que me apontavam ali entre 8% e 10%, era a terceira posição, a candidatura ali mais competitiva. Agora, se a gente não tem uma aglutinação de forças que venha do mundo político e que venha da sociedade, também do setor privado, aí não adianta, né? Nós temos que ter realmente uma união. A grande questão que a gente tem que colocar, o Brasil deseja realmente escapar desses extremos? A minha percepção é que sim. Mas para isso as pessoas precisam se levantar, as pessoas precisam se unir, precisam se mobilizar. Não estou dizendo aqui de ter que sair nas ruas, protestando, não necessariamente. Mas as pessoas precisam se posicionar. Porque eu não acho que é confortável para o futuro do Brasil essas duas candidaturas e até um risco, né? Essa polarização, eu acho que ela vai acirrando a divisão entre nós, e em um momento que a gente precisa de união para enfrentar esses desafios do futuro. O Brasil está perdendo relevância lá fora. Nós estamos aí num limiar de um novo quadro global, que talvez nós não tenhamos a globalização como nós tínhamos no passado. E qual que vai ser a posição do Brasil nesse novo mundo? Nós vamos chegar divididos nisso? Nós vamos acirrar os ódios entre os brasileiros com essas duas candidaturas extremas? Por isso é mandatório a gente ter uma candidatura de centro que rompa a polarização. Rodrigo.
Essa candidatura, ministro, essa candidatura de centro, ela enfrenta um problema seríssimo, que são os embates entre os partidos que estão nesse campo de centro, né? MDB, o PSDB, o seu partido anterior, o seu partido atual. A que o senhor acredita essa dificuldade de união? Uma busca por protagonismo de cada pré-candidato, uma busca dos partidos pelo fundo eleitoral para eleger bancadas, ou a dificuldade demonstrada nas pesquisas de todos esses candidatos de centro subirem? O senhor mesmo é o principal, é o maior, é o nome que aparece com maior percentual, mas mesmo o senhor aparece estacionado há algum tempo, né? 7%, 8% ou, como o senhor citou, 10%. Qual dessas opções são verdadeiras na sua avaliação? Eu acho, Rodrigo, que é um pouco de colocar o interesse pessoal na frente do interesse do Brasil. Por isso que eu dei esse passo atrás. Olha, é preciso que a gente faça algum sacrifício para conseguir essa aglutinação? Então está aqui, eu estou em terceiro lugar nas pesquisas, mas para a gente poder avançar, e essa foi a minha percepção, a gente precisava ter uma aglutinação partidária, com tempo de TV, com maiores recursos, com maior estrutura partidária. Então eu deixo essa posição nesse momento e me coloco à disposição do partido. A decisão vai ser do partido. O que for aí decidido, evidentemente, a gente vai cumprir. Não vou chegar num partido e dizer assim, eu sou rei da cocada preta, então eu tenho que assumir essa posição. A gente tem que respeitar isso. E a minha percepção é a mesma nos outros partidos. Na disputa para quem vai ser o protagonista, ou mesmo, muitas vezes, não estou dizendo só pré-candidatos a presidente, mas muitas pessoas do mundo político mais preocupadas na sua própria eleição do que propriamente em romper a polarização. E para romper a polarização... Especificamente? Não, estou falando em geral, isso vale para o mundo político inteiro. A grande questão é a seguinte, para romper a polarização, precisa assumir certos riscos, né? Ou assume certos riscos e encara de frente o desafio, ou é Lula e Bolsonaro em 2023 por mais 4 anos. E eu acho que aqui nós estamos falando de um governo do passado, tá? Que deu errado, que é manchado por escândalos de corrupção, e é um governo do presente que nos desapontou, não fez as reformas, desmantelou também o combate à corrupção. E o que é pior, ambos, eu não vejo ambos, tá? Eu não vejo ambos com absolutas credenciais democráticas. Eu acho que ambos geram uma certa, vamos dizer, aquela pulguinha atrás da orelha. Mas será que não vai ter problema? O Bolsonaro já deu demonstração nesses 4 anos. As ameaças, as instituições, os blefes de golpe ou coisa parecida que permearam todo ano passado e desestabilizaram a economia, refletida principalmente no dólar. E o Lula tem essa mania de ficar elogiando lá Daniel Ortega, por exemplo, que ganhou a eleição prendendo oponente político. Cuba, Venezuela, falando em controle social da imprensa. Enfim, eu acho que o Brasil está numa encruzilhada importante, e nessa encruzilhada seria importante que surgisse um centro político moderado. Moderação na política, ambição nos projetos, para pavimentar o caminho do Brasil do futuro. A gente falar de temas novos, transição energética, desenvolvimento inclusivo e sustentável, investimento na educação pública de qualidade, e precisa também ter uma pauta ética, né, que praticamente os outros todos abandonaram. A gente precisa dessa candidatura de centro. Ministro, o senhor se mantém como um nome nacional, está viajando o Brasil, mudou o título eleitoral para São Paulo, né? Mas o presidente do seu partido acaba de ser lançado oficialmente como pré-candidato a presidente da República. É o nome dele que está nessa mesa de negociação com os 3 partidos, que no dia 18 de maio vai definir qual candidato unificado vai disputar a presidência da República representando o centro. O seu nome definitivamente não está nessa mesa. O seu partido, inclusive, soltou uma nota dizendo que o senhor vai ser candidato em São Paulo, né, num projeto em São Paulo, que exclui a candidatura presidencial. Não fica uma situação meio estranha o senhor se manter como candidato a presidente, mas o seu partido descartar o seu nome? Bem estranho. Bem estranho. Olha, eu estou à disposição para construir esse centro democrático. Se a decisão do partido for lançar, seja o presidente Luciano Bivar, seja qualquer outra pessoa, tem que respeitar. Eu não vou ficar esperneando e pulando
Agora, eu entendo que eu sou importante para a formação desse centro democrático, não só pela minha história, eu acho que o que a gente fez no passado também dá credibilidade. Eu tenho uma relação, vamos dizer assim, não vou dizer conflituosa, mas eu claramente não sou alguém que aderiria ao Lula ou Bolsonaro. E isso que a gente precisa. A gente não pode ter aquele político que, entre Lula e Bolsonaro, é simplesmente atravessar a rua, que possa, num momento ali futuro, compor com um deles. A gente precisa ter políticos que entendam que nenhum deles constitui uma opção aceitável. É o meu caso, é também o caso do Luciano Bivar, que tem uma visão para o país que foge desses dois extremos políticos. Então, eu vou respeitar a decisão do partido que for tomada. Agora, né, eu sempre me coloquei, quando eu fiz essa transferência de partido, eu sempre me coloquei, olha, eu sou um soldado aqui da democracia. Todo mundo pede desprendimento, todo mundo pede que o interesse do Brasil seja colocado em primeiro lugar, e é basicamente isso que eu estou fazendo. Agora, não vou dizer, tá, que eu não estou à disposição para assumir esse processo se me chamarem, se for convocado. Eu tinha ali 10%, 8% nas pesquisas, então a gente tem um grande potencial para avançar. Estou à disposição, né, do partido ou desse centro democrático. E se não for eu o escolhido, eu vou estar lá como um soldado, defendendo o que eu acho certo para esse país, defendendo para a gente melhorar a vida das pessoas e fugir desses extremos políticos. Agora, ministro, o senhor me desculpa aqui, vou fazer uma especulação aqui um pouquinho, claro. Mas pelo seguinte, uma coisa que chama muito a atenção da gente o senhor mudou de partido, para um partido que, em tese, tem uma estrutura melhor, que poderia, inclusive, dar ao senhor uma estrutura mais robusta para disputar a presidência da República. O senhor vai para lá, mas o seu partido diz abertamente que o senhor não é mais candidato à presidência. Mas, ao mesmo tempo, o senhor continua tendo acesso a uma estrutura grande, compatível com a de um pré-candidato à presidência. O senhor está viajando, o senhor tem uma equipe forte ao seu lado, bons assessores, tal, isso tudo custa dinheiro. Então, a pergunta é, quem está pagando essa conta? Porque o Podemos se queixou de ter pago essa conta para o senhor e ter perdido o senhor para a União Brasil. O União Brasil está financiando essa mesma estrutura para o senhor, apesar de dizer que o senhor não é candidato à presidência? Tem uma contradição aí, o senhor entende? Que dá para a gente a impressão de que ou a coisa foi mal combinada, ou então alguém está dizendo uma coisa que não é bem assim. Não, fazer política não é só ser candidato. Fazer política, sou um filiado do partido. Eu tenho colocado esses compromissos que eu estou participando. Tive ontem, por exemplo, no Fórum da Liberdade, e estou falando pelo entendimento do partido que quer uma candidatura de centro democrático. Na verdade, se a gente for ver, antes da minha entrada no partido, o próprio União Brasil já divulgava uma propaganda nas redes sociais dizendo que ele ia ter um candidato à presidência. Porque isso é algo que transcende União Brasil, isso é algo que transcende o Podemos, isso é algo que transcende lá o PSDB, isso é algo que transcende essas querelas pessoais. A gente precisa hoje no Brasil ter essa união para vencer a polarização e pavimentar o nosso caminho para o futuro. Então eu estou cumprindo esse papel. E assim, é isso que foi acordado quando foi a minha entrada dentro do partido, que são os gastos envolvendo gastos normais de partido. Eu saí do Podemos, eu poderia falar um monte de coisa, mas não vou ficar falando, entendeu? Eu acho que tem que respeitar, eu agradeço ali o apoio que a gente teve, mas deixei muito claramente, desde o primeiro minuto que eu entrei, eu voltei ao Brasil para ajudar a romper a polarização política e derrotar Lula e Bolsonaro, e as minhas decisões são tomadas com esse propósito específico. Isso vale tanto, era a realidade dentro do Podemos, essa é a realidade dentro do União Brasil. Toda frase sua vem a palavra polarização, o senhor bate isso com frequência, pinta com cores muito sombrias, tanto Lula quanto Bolsonaro. No entanto, são eles dois que hoje, com variações maiores ou menores em cada instituto de pesquisa, têm a intenção de voto de cerca de 70% dos brasileiros. Um post seu nas redes sociais, uma vez, junto com uma foto com a pré-candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, o senhor disse, precisamos da indignação e do apoio de todos os brasileiros de bem. Sim. Eu lhe pergunto, esses 70% que hoje intencionam votar no ex-presidente Lula e no presidente Bolsonaro, não são cidadãos de bem? Claro que são cidadãos de bem. Agora, eu, sinceramente, acho que essa escolha, essa preferência política, muitas vezes, ela é direcionada no sentido de escolher um mal menor.
Eu não encontro muita gente assim, estou animado em votar em Lula, estou animado em votar em Bolsonaro. Normalmente um acaba optando pelo outro, tá? Para evitar o outro candidato, porque nessa polarização acabam não vendo essas alternativas de centro. Por isso que a nossa responsabilidade do mundo político, mas também da sociedade civil organizada, produzir esse candidato, apresentar esse candidato que possa vencer essa polarização. Mas não tem faltado muito mais no discurso deste centro, do senhor em particular, uma defesa mais clara de ideias, de projetos que sensibilizem esse eleitorado e muito menos bater no Lula, bater no Bolsonaro? Eu tenho apresentado isso. Por exemplo, eu tenho defendido primeiro um pacote ético. A gente não constrói uma democracia moderna se a gente não tiver integridade dentro do governo. Isso, a pauta foi abandonada e essa pauta, evidentemente, não vai ser retomada se eventualmente Lula for eleito, porque a gente já conhece o que aconteceu lá nos governos do Partido dos Trabalhadores lá no passado. A gente precisa ter o controle da inflação. As pessoas hoje estão sofrendo. Vai no supermercado, vai no posto de gasolina. Você precisa fazer isso com responsabilidade fiscal. E a gente vê esse governo estourou o teto de gastos. O próprio Lula diz que não vai respeitar o limite fiscal. Aliás, o Lula está falando um monte de coisa esquisita ultimamente. Então a gente precisa... A responsabilidade fiscal não é exatamente um tema muito sedutor para uma campanha eleitoral. Né? Mas a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Se a gente for arrebentar as contas públicas, a gente vai entrar naquela recessão, naquela mesma recessão de 2015 e 2016. Claro que você tem que agregar a responsabilidade fiscal com responsabilidade social. O que você tem que pegar? Você tem que pegar o orçamento público, que hoje é limitado, e você focalizar na necessidade daqueles que mais precisam. Por isso que eu tenho defendido, e desde o primeiro momento, muitas vezes tentam me pintar, só fala sobre corrupção. Não, é um tema importante, porque combater a corrupção, você desvia dinheiro lá da educação, que a gente está vendo hoje nesses escândalos, por exemplo, lá no MEC, o que está acontecendo, um negócio meio esquisito, e ninguém está investigando isso direito, tá? Mas nós temos projetos, sim. Eu defendi lá, vamos criar uma força nacional de erradicação da pobreza, para a gente poder enfrentar as causas da pobreza, para a gente poder redesenhar as políticas públicas, para que não existam obstáculos de acesso a essas políticas públicas às pessoas mais pobres. Vamos pensar numa espécie de um socorro social, que não seja só um programa de transferência de renda, de Auxílio Brasil ou Bolsa Família, mas um socorro social que enfrente as causas. Vamos identificar lá numa família uma mãe que precisa deixar o filho numa creche e ela não tem essas condições. Então o problema é creche, então vamos construir creche naqueles locais que mais precisam. O problema é falta de alfabetização e evasão escolar. Vamos botar o governo federal com maior responsabilidade em cima do ensino fundamental no país. Eu tenho argumentado, inclusive, vamos tirar o ensino superior do Ministério da Educação e vamos botar lá em Ciência e Tecnologia, para que o Ministério da Educação foque, como deveria focar há muito tempo, na educação básica, especialmente no ensino fundamental, que é o momento chave ali da alfabetização e do ensino da matemática. Porque aí você gera aquele efeito bola de neve e você permite que o aluno esteja preparado para o aprendizado nas fases posteriores. Se fala muito na educação em primeira infância, também é um foco importante. Completar a reforma do ensino médio. Então, eu tenho falado. O problema é que, às vezes, as pessoas ouvem só aquilo que elas querem ouvir. Mas não vou abandonar também a bandeira anticorrupção. Agora, o senhor falou, acabou que, né, na pergunta da Clarice não ficou muito claro quem que está patrocinando, financiando a sua estrutura hoje. É a União Brasil, me filiei na União Brasil, eu custeio da União Brasil. Mas eles dão isso para todos os candidatos a deputado? Acho que não. Eu nunca falei que sou candidato a deputado. Então eu aproveito com a emenda com a pergunta. Mas eles disseram que o seu projeto é em São Em Paulo. São É Paulo. deputado ou é senador, na visão do seu partido. Qual projeto em São Paulo o senhor acha que está mais adequado? Meu projeto é nacional. É a gente romper a polarização e auxiliar na formação desse centro democrático. Isso não significa que serei eu o nome escolhido. Isso significa que eu sou um soldado para a gente vencer essa polarização. Então, esse é o ponto principal. A questão, vai concorrer, não vai concorrer, o que vai fazer, o que não vai fazer, é uma coisa a ser definida depois. Filiei minha esposa, e a gente tem aqui, vamos falar sinceramente, um plano de colocar ela como candidata a deputada federal em São Paulo. Ela tem uma vida própria, ela é uma pessoa que sempre dedicou às causas sociais,
foi advogada da Federação Nacional das APAES, é advogada de entidades que atendem pessoas com doenças raras, sempre atuou de uma maneira muito nobre na advocacia. É a única coisa que eu tenho definido, né? Embora isso ainda, para bater o martelo e tomar decisão específica, a gente vai fazer mais tarde também. Mas o senhor não está mais como colocado nem pelo seu próprio partido como candidato. Como é que o senhor vê o seu projeto político, então? Se a Rosângela sai para federal, o senhor pode sair para senador, que é a opção que sobra, né? Olha, eu tenho um projeto de país, eu não sou um político profissional que vem aqui, precisa ter um cargo, que precisa ter um mandato, falar um monte de coisa, precisa ter mandato para foro privilegiado. Eu não preciso disso, né? Eu estava lá, inclusive, trabalhando lá nos Estados Unidos. Eu vim por uma causa que é importante para o país, para a gente poder derrotar o radicalismo. Vamos supor aqui que continue nesse cenário de polarização. Lula e Bolsonaro, o que acontece quando a gente vai chegando próximo das eleições? Esse sentimento acirrado, de um lado ou de outro, sem possibilidade ali de comunhão, sem possibilidade da gente ter convergências. Eu não sei, pode acontecer de tudo. Tenho receio até de ter violência nessas eleições. Espero que não aconteça. Mas se a gente vê, se acontecer nas ruas, o que a gente está vendo nas redes sociais, é realmente temerário. Então eu coloquei, né, o meu interesse pessoal no momento de lado e estou ajudando a construir esse centro democrático. Posso ser candidato? Não posso ser candidato? Hoje, né, o que a gente está definindo é esperando a construção desse centro democrático envolvendo 3 partidos. União Brasil, o MDB e o PSDB. Espero que saia, né? Espero que haja essa construção. O país está precisando. É aquele momento da política que a gente tem que chamar os políticos, né, a convocar, olha, resolvam, né? Mas não sendo escolhido, o senhor se vê na Câmara dos Deputados ou no Senado? Não, eu declarei que não seria candidato, né, a deputado federal. Talvez ao Senado. Olha, tudo pode ser, isso vai ser uma decisão do partido. Eu coloquei de maneira clara, eu sou um soldado da democracia. Eu passei toda a Lava Jato, né, como juiz, fazendo meu trabalho, combatendo ali a corrupção. Eu acho que a gente conseguiu romper com a impunidade, a tradição da impunidade da grande corrupção. Nós estamos vendo hoje esses reveses que são lamentáveis e acho que a gente não adianta a gente ficar só reclamando, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Então, eu estava defendendo também, junto com essas reformas para o Brasil voltar a crescer, o pacote ético. O que é? Fim da reeleição para presidente da República. Precisa acabar isso aí. Não deu certo no Brasil. Isso acaba gerando aquela situação de abuso de poder, do presidente pensando mais em se reeleger do que qualquer outra coisa. O fim do foro privilegiado para todo mundo, inclusive presidente da República. Foro privilegiado é blindagem de político para fazer coisa errada. É simples assim. E é moralmente reprovável. É tratar o político como alguém superior ao cidadão comum. Então a gente precisa retomar essa bandeira, esses grandes projetos. Voltando lá, que a gente está. Não vamos falar só sobre corrupção, né? Reforma tributária. A gente está vendo que não vai sair a aprovação dessa PEC 110, que unifica os tributos sobre consumo. Isso cai, né, como uma pedra em cima do nosso empresariado, que gasta horrores lá, até para poder entender o nosso sistema tributário, que você tem 6 mil ISS, você tem 27 ICMS por causa dos estados, né, e o número lá de municípios, você tem PIS, COFINS, você tem IPI, tributo sobre tributo, tirando a produtividade da nossa economia. A indústria, principalmente no Brasil, embora a gente tenha ilhas de prosperidade, eu tive ontem, inclusive, anteontem, no Rio Grande do Sul, visitei a Randon, visitei a Marco Polo, que são, né, empresas que se destacam, inclusive mundialmente, nos ramos específicos e que prosperam, mas se a gente for examinar a relação entre a participação da indústria no PIB brasileiro, ela vem caindo há uns 20 anos. E, claro, como é que a gente reverte isso? Tem que fazer as reformas. E por que a gente não consegue fazer as reformas? O sistema político está travado. Por isso que a gente precisa ter uma agenda modernizante. E essa agenda modernizante a gente só tem com um candidato de centro, com uma via democrática. A gente não pode ter, para nenhum candidato que sente na cadeira do Palácio Planalto, dúvidas se ele é um real democrata ou não. Por que o Lula não seria... Por que o Lula, além do discurso de defender governos
que não são democráticos, mas ele, como presidente da República, foi efetivamente um presidente democrático. Ele não fez nenhum discurso contra o STF, não ameaçou invadir, não xingou o ministro do Supremo, não ameaçou dar golpe militar, não defendeu tortura. Por que o Lula não é democrático? Essa é uma palavra muito forte, né? Olha, o contexto hoje é diferente, tá? Então vamos dizer o que a gente vê hoje. Escândalos de corrupção do passado. Bem, isso não é necessariamente autoritarismo, mas cá entre nós não é nada que se coloque num currículo. No meu governo teve 2 escândalos de corrupção, Mensalão e Petrolão, que até hoje eu não consigo explicar muito bem. Então o que eu faço? Negacionismo histórico. É uma característica de regime autoritário. Você negar fato. Fatos são coisas teimosas. Tudo bem, hoje tem a tal das fake news, as distorções, mas esse negacionismo histórico é preocupante. As mentiras que o PT inventa sobre isso. Até hoje o PT fala, por exemplo, e o presidente já reverberou isso, que eu seria um agente da CIA, um agente do FBI. Esse absurdo pode ser dito. Não atacou quem? Não atacou o STF. Atacou sim a Lava Jato lá naquela época. Fez manifestação lá na casa da ministra Carmen Lúcia, jogaram tinta vermelha, resistiu à prisão quando houve aquele decreto. E todo esse negacionismo histórico. Isso é uma característica de regime autoritário. Ofender jornalistas e redes de televisão, até hoje o PT e o próprio Lula chamam lá a Globo de Globo lixo. Né? Tudo bem, é Globo, né? Imagina se ficar chamando Veja lixo toda hora. Não pode fazer isso. Isso é agressão, é uma tentativa de intimidação que se reproduz nas redes sociais. As redes sociais hoje, da militância petista e também da militância bolsonarista, estão sendo utilizadas para cercear o direito de crítica das pessoas. Experimenta lá fazer um post, vocês fazem, né? Eu sei. Mas experimenta fazer um post criticando o PT e criticando o Bolsonaro. Em um post, uma crítica normal, que faz parte da democracia. A enxurrada de ofensas que existem nas redes sociais, muitas vezes induzidas por essa militância. Isso não é um comportamento, tá, de um verdadeiro democrata. Depois, o elogio, né, já reconheceu, o elogio a esses regimes autoritários. A guerra da Ucrânia, para mim, isso é um sinal muito interessante. Rússia invade a Ucrânia, uma clara violação da soberania de um país, uma clara violação do direito internacional, povo ucraniano sofrendo com bombardeios, com destruição, inclusive aí com suspeitas de massacres de civis. Nem Lula nem Bolsonaro conseguiram dar uma palavra criticando a Rússia e esses massacres. Bolsonaro teve uma semana antes na Rússia. Lula faz uma condenação genérica sobre a guerra. A guerra é terrível e se tomar cerveja resolve tudo. Né? Olha, eu acho que nesse ponto o Brasil tinha que se manifestar claramente contra a guerra e repudiando essa invasão. E isso é algo que chama atenção lá fora. Eu estive recentemente, mencionava antes até dessa entrevista, na Alemanha e nos Estados Unidos, e a posição do Brasil e das suas lideranças políticas aqui estão sendo muito bem observadas e criticadas lá fora. Isso, mas se me permite dizer, não é uma falsa equivalência que o senhor aponta, assim, porque dos exemplos que o senhor citou, falar com todo respeito de Globo lixo, criticar a Lava Jato, são coisas muito distintas de que pregar o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, dias, semanas sim, semanas não, falar, alentar a possibilidade, ameaças veladas ou explícitas de golpe ou de não respeitar um resultado eleitoral ou questionar um processo eleitoral, são coisas muito distintas do que se a gente compara com a gestão do próprio ex-presidente Lula, em que não houve nenhuma medida, nenhuma fala concreta nesse padrão. Para não citar em medidas concretas que, por exemplo, passa pelo projeto da nova lei antiterrorismo, que criminaliza movimentos sociais e abre um espaço para criminalização de protestos. Então, assim, não são coisas muito equivalentes, pegando os exemplos que o senhor cita, Ucrânia, Lava Jato, Globo lixo. Rodrigo, vamos dizer assim, em 2018, muita gente criticou a eleição do presidente Bolsonaro dizendo que havia sinais já de autoritarismo naquela época, das declarações que ele deu. E muita gente minimizou.
Eu, inclusive, fui alguém que tive uma percepção errada. Eu achei que aquilo nunca ia oferecer realmente aquilo na realidade. Achei que aquilo era um discurso exótico destinado às suas bases eleitorais. A gente viu que o Brasil errou. Né? Eu não digo que o resultado da eleição deveria ser diferente, mas a percepção dos eleitores, aqueles que acreditaram que aquilo não poderia resultar em um autoritarismo, estava equivocada. Hoje a gente vê o Lula falando em revisar reformas, né? Falando que vai gastar o quanto que ele quiser. Mas revisar reformas não é exatamente uma ideia autoritária, sim, né? É sim. uma perspectiva de política diferente daquilo que mas nos aponta para um abismo econômico, vamos admitir, né? Se a gente for revisar reformas, revisar privatização, gastar o quanto for possível. Sim, nós estamos falando de autoritarismo. Mas vamos adiante, eu estou falando uma crítica mais abrangente. Controle social da imprensa, o que é isso? Vocês são favoráveis ao controle social da imprensa? Vamos colocar aqui alguém do sindicato, alguém do Partido dos Trabalhadores, para fazer, ou alguém nomeado pelo governo para te conduzir aqui, observar o trabalho que vocês estão fazendo? O que é esse tal de controle social da imprensa que o Lula fala toda hora e ninguém critica? Tá aí, tá falando. Será que não tem um risco disso aparecer lá fora? Né? Quando você elogia alguém como Daniel Ortega, como um verdadeiro democrata, alguém que foi eleito prendendo seus oponentes políticos, não levanta uma pulga atrás da orelha do que pode acontecer lá na frente? Agora a gente vai minimizar. No Bolsonaro, a gente minimizou e viu o que aconteceu. Agora do Lula a gente vai minimizar e vai acontecer. Vamos incorrer no mesmo erro? Por isso que eu digo, não é uma questão de preferência pessoal entre um e outro. A questão é, a gente não pode correr esses riscos. Por isso que a gente precisa ter um nome de centro que tenha uma agenda modernizante para o país. Cadê as pessoas falando? Eu tenho falado. O mundo vive hoje um momento de transição energética para uma economia de emissão de baixo carbono. O Brasil tem um enorme potencial de energia eólica, de energia solar, de biocombustível, do tal do hidrogênio verde, que a gente pode se tornar um exportador. A gente tem a maior floresta do mundo, no momento em que o mundo está preocupado com mudança climática e com as consequências mais severas dela. Ao invés da gente utilizar a floresta tropical como um trunfo para nós, para assumir uma posição de liderança lá fora, e com isso a gente, vamos dizer assim, agarrar essa oportunidade de modernizar o país, a gente está se perdendo nessas querelas da polarização, nesse extremismo. E esses dois candidatos não têm esse discurso. Você nunca ouve do Lula algo a respeito, nunca ouve nada do Bolsonaro a esse respeito. Por isso que eu disse, além da polarização, ambos têm uma agenda que não pertence a esse século, pertence ao século passado. Por isso que a gente precisa de uma alternativa. Ministro, o senhor colocou aí toda a sua plataforma aí de candidato à presidência, né? Eu saí já sem dúvida nenhuma de que o senhor é candidato, está com a estrutura do seu partido, só falta eles darem um ok. Eu saio com essa impressão, mas eu queria falar um pouquinho, aproveitando... Eu tenho uma estrutura modesta aqui, eu estou imaginando que eu tenho um staff lá de 50, 100 pessoas trabalhando e tudo, não, a gente tem uma estrutura... Como alguns dos seus adversários. Bem modesta. Né? Mas eu queria aproveitar que o senhor mencionou aí alguns pontos da sua trajetória recente para fazer uma pergunta para o senhor em relação ao que o senhor já passou. Primeiro, o senhor era juiz, saiu, aceitou embarcar num governo, um movimento que o senhor já disse que se arrependeu. Dali, o senhor fez um movimento... Não me arrependi. Tá. Se desapontou como presidente, não se arrependeu de apoiá-lo, não e de ser parte do governo dele, imagina. Eu não apoiei, eu só aderi ao governo depois que ele foi eleito, né? Então isso nunca ajudei a eleição de Bolsonaro. O pessoal fala isso, mas eu era juiz, nunca me manifestei. O que aconteceu depois, eu fui convidado, fui para realizar o meu projeto, que é um projeto de país, não é um projeto Bolsonaro. Mas nesse seu projeto de país, ministro, o senhor fez uma pausa, foi para a iniciativa privada, fez um movimento de carreira totalmente diferente. Sim. Aí o senhor agora volta para a vida pública, querendo ser candidato à presidência, acho que isso está bem claro, né? E a pergunta que eu faço para o senhor são tantas mudanças em um espaço tão curto de tempo. O senhor se arrepende de ter deixado a magistratura? O senhor talvez acha que deveria ter ficado lá, guardado uma indicação para o Supremo, talvez que a gente sabia que tinha chances de vir, por parte até do presidente Jair Bolsonaro? Não estou nessa por cargo, Clarice. Se eu tivesse nessa por cargo, eu tinha permanecido até hoje ministro da Justiça. Estava lá do lado do presidente,
talvez tivesse sido indicado. Mas pelo que o senhor disse, o senhor estava sofrendo de estar ali do lado dele, estava numa crise pessoal ali pesada. Sim, mas porque eu fui por um projeto, eu não fui pelo cargo. O que aconteceu foi, em 2018, eu via nuvens negras no horizonte que ia ter uma reação política contra os avanços contra a corrupção. E aí eu optei por dar esse passo, entendendo que no governo eu teria uma posição, né, para poder evitar esse retrocesso. Se eu tivesse tido o apoio do presidente, teria conseguido. Não tive. E esse motivo que eu saí. Mas nós conseguimos também fazer outras coisas importantes. A área da segurança pública, a gente criou programas como o Vigia na área das fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que até tinha sido criado em 2013 por lei, mas não estava funcionando. A Força Penitenciária de Intervenção Federal, que foi atender emergências. Nós conseguimos ali fazer algo, fizemos algo que para mim foi extremamente importante. Não teve Ministério da Justiça que foi mais forte contra o crime organizado. E forte na forma da lei, não no bang-bang, mas com inteligência. A gente fez aquilo que todo mundo, que deveria ter sido feito desde 2006, que foi a transferência e o isolamento das lideranças do PCC, que é a maior organização criminosa do país, em presídios federais. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Em 2019, né, um conjunto de causas, mas eu tenho certeza que o que a gente fez no Ministério da Justiça também contribuiu para isso. A gente teve uma queda de 22% dos assassinatos em relação a 2019. Foram 10 mil brasileiros a menos assassinados nesse ano. Então a gente conseguiu avançar bastante. O meu projeto era para o país, não é um projeto do presidente. Eu não sou cúmplice, eu não sou um capacho de ninguém, entendeu? O senhor hoje, olhando em perspectiva, faz alguma autocrítica em relação à Lava Jato? O senhor acha que cometeu algum excesso? Qual o legado que a Lava Jato deixa hoje, depois de tudo que aconteceu? Eu não vejo nenhum excesso, Pedro, muito sinceramente. Tem uma conversinha fiada aí de criminalização da política. Vamos colocar muito seriamente. Receber suborno, ou receber propina, pagar suborno ou pagar propina é crime. Código Penal, ponto. Não tem zona cinzenta. Quem foi processado... Mas é uma conversinha fiada quando você vê o Supremo Tribunal Federal declarando suspeição do seu caso, invalidando provas colhidas, né, dos casos que você hoje o que a gente tem... Isso não é exatamente conversinha fiada, né? Hoje o que a gente tem é uma reação sim, para voltar à impunidade da grande corrupção. Tá? O trabalho que foi feito da Lava Jato, eu me orgulho bastante. Foi um trabalho que o Brasil foi elogiado. E é elogiado ainda internacionalmente sobre esse fato, que o Brasil fez a diferença. Isso eu posso citar uma série de situações que isso é muito ilustrativo. Eu nunca vazei nada. Nunca vazei nada. O que eu vazei nesses casos? Agora você vê aqui, a Lava Jato recuperou, Petrobras declarou isso recentemente, 6 bilhões de reais de corrupção por conta da Lava Jato. Trabalho da Lava Jato. A gente responsabilizou pessoas que se achavam acima da lei, que nunca tinham sido processados no país. O trabalho que foi feito foi um trabalho escorreito. Agora, a gente vê sim uma reação que busca voltar à impunidade do status quo que a gente tinha antes da Lava Jato. Respeito muito o Supremo como instituição, não vou ficar defendendo que se ofenda ministro, não acho que se invada prédio resolve alguma coisa. Eu sou uma pessoa institucional. A gente tem que melhorar a qualidade das nossas instituições. Agora, quando o Supremo começa a decidir, olha, esses casos que foram julgados na Justiça Federal, agora tem que ser julgados na Justiça Eleitoral. E começa a invalidar processo. Não dizendo que a pessoa é inocente, mas dizendo que tinha ter sido julgado por outra justiça, manda uma mensagem errada. Manda uma mensagem de impunidade que o crime compensa. Não houve excesso aí. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal entendia que a competência era de Curitiba e da Justiça Federal. Foi o Supremo que mudou. E não foi Curitiba que mudou o seu entendimento. Nosso entendimento foi sempre aplicar a lei e julgar esses casos específicos. Agora, ainda pegando nessa questão da avaliação, da sua autoavaliação em relação ao que foi feito na Lava Jato e pensando em modelos de combate à corrupção, ao mesmo tempo que o senhor fala assim, nós recuperamos 6 bilhões, ou, em alguns números que falam em 10 bilhões de recuperação. Não, o valor...
que voltou, a Petrobras divulgou... Na Petrobras especificamente foi 6, mas houve... O valor é maior, o valor é até maior, a estimativa é até de 20 bilhões. Mas, por exemplo, há pesquisas que foram feitas, e não mesmo antes da declaração de suspeição pelo Supremo, que, por exemplo, a Lava Jato e as perdas decorrentes dos setores específicos que ela acabou atingindo, falam em perdas de 180 bilhões. Não, a corrupção, né? A corrupção. Mas não foi Lava Jato. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: não foi Lava Jato, revisão, foi a corrupção. A avaliação da consultoria na época descreditava a corrupção, a Lava Jato. Essa consultoria é uma conversa fiada. Mas tudo bem. A corrupção prejudica a eficiência da economia. Mas revendo a corrupção que gerou Comperge, que tem lá 20 bilhões de dólares investidos e jogados no lixo. É a corrupção que fez uma refinaria como Abreu e Lima, orçada inicialmente em 3,5 bilhões de dólares, custar, ainda antes da Lava Jato, 18 bilhões de dólares e funcionar até hoje pela metade. Eles conseguiram construir a refinaria, e tem um estudo da FGV, essa sim, uma instituição séria, dizendo que conseguiram ali o barril de óleo refinado da refinaria Abreu e Lima é 7 vezes a média de preço do mesmo barril refinado por refinarias construídas no mundo na mesma época. Mas revendo hoje e pensando o modelo de combate à corrupção para o futuro, não haveria um modelo em que você punisse políticos corruptos, empresários corruptores e preservasse um pouco mais as empresas e os setores econômicos, que também foi uma hecatombe nesses setores atingidos pela corrupção que o senhor investigou. Mas não haveria um modelo que conseguisse preservar as empresas e punisse de fato os corruptos? E o modelo existia, a gente seguiu o modelo internacional. O que significa esse modelo internacional? Uma empresa envolvida no escândalo de corrupção, como que ela faz para minorar as consequências? Ela procura as autoridades e ela faz um acordo de leniência, de colaboração. É assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona na Alemanha. E tem vários casos que isso foi feito. No Brasil, nós tínhamos a lei anticorrupção empresarial, tá, em vigor. O que aconteceu foi que as empresas investigadas demoraram muito. A investigação começou em 2014 e os primeiros acordos foram feitos no final de 2015 e depois em 2016. Como elas demoraram muito para fazer isso, sofreram danos reputacionais. Agora, o que não pode a justiça aqui, Rodrigo, me desculpe, é dizer simplesmente a empresa se envolveu na corrupção, mas ela é muito grande, então ela pode continuar corrompendo normalmente. A gente não vai mexer com ela, porque ela é muito importante. A empresa que tem... não é empresa. A empresa é que tinha são executivos. Quem corrompia eram executivos das empresas, não as empresas. E a empresa tem que assumir a responsabilidade. É assim no modelo internacional. Pesquisa lá nos Estados Unidos como é que funciona. Uma empresa que se envolve no escândalo de corrupção dessa magnitude, o que ela faz para minorar a multa, indenização e para evitar os danos reputacionais? Ela pega desde o primeiro momento que isso surge e procura as autoridades e fala assim, olha, isso aconteceu na minha empresa, a culpa é do executivo X e Y, não faz parte da minha política corporativa. E assim ela aceita pagar a indenização, multa e segue adiante. Isso estava em vigor e nunca foi negado. Quando as empresas procuraram o Ministério Público, elas foram atendidas. O grande problema é que elas demoraram muito. Agora, o que a gente não podia fazer, como juiz, é simplesmente olhar assim, a empresa ela tem que continuar fazendo o que ela está fazendo. A Odebrecht tem que continuar corrompendo lá, pagando suborno para 4 presidentes do Peru, para tanta gente na Guatemala, tem que continuar pagando aqui propina para o governador, porque é importante para o modelo de negócio delas. O que ela tinha que fazer desde o início eu não sou isso, esse não é o modelo de negócios que eu concordo. Isso foi um erro de executivos da empresa e eu me comprometo a mudar. E ela fez. Quando fez isso lá em 2016, a situação melhorou. Agora, demorou muito e sofreu esses impactos. Mas o modelo que a gente segue é o modelo internacional. Quando se fala que a Lava Jato prejudicou a economia, leia-se, na verdade, a corrupção que foi gestionada durante o governo do PT prejudicou a economia. A Lava Jato revelou os esquemas de corrupção, mas ela não é responsável pela corrupção. Ela é o remédio, ela é a cura, e o veneno foi criado por outras pessoas. Essa é a pura realidade. O resto é distorção. Como que o senhor recebe aí essa notícia da investigação do Tribunal de Contas da União sobre abusos de recursos públicos de procuradores da Lava Jato em pagamento de diárias,
o fato de fazerem viagens em tese desnecessárias, poderiam ter sido transferidos para Curitiba, em vez de ficar recebendo R$1.000 por dia para ir para lá. E a tese aí de que, então, haveria procuradores que teriam aí aumentado drasticamente seus salários por conta disso. Isso, pelo menos é o que o TCU está dizendo. O senhor também já se viu aí como alvo do tribunal. Como que o senhor enxerga aí essa manifestação? Olha, existe uma reação, né, do sistema político contra o combate à corrupção. Essa decisão lá do TCU, que foi divulgada ontem, que é o início de um processo, veja, o Ministério Público, não conheço os detalhes, formou uma força-tarefa. Para ter a força-tarefa, tinha que trazer gente especializada em combate à corrupção de outros locais. Fizeram edital e vieram essas pessoas. Para elas poderem trabalhar em Curitiba, elas tinham que custear as despesas dela. Então, receber diária com hotel, com alimentação. Então, não era para enriquecimento deles, era simplesmente para cobrir os custos, como se faz em outras situações aqui no Brasil e em todo lugar do mundo. Aí você pega essa força-tarefa, cujo trabalho propiciou a recuperação de 6 bilhões de reais. Ministro, o dinheiro que foi recuperado não tem nada a ver com o eventual abuso individual por parte dos procuradores. Mas qual abuso? Era trabalho deles buscar a recuperação desses recursos. Mas qual abuso, Clarissa? Se houve um abuso de e pagamento de diárias que o próprio TCU está levantando, não, o próprio TCU é uma averiguação. está dizendo, está questionando isso, não tem um processo encerrado. A meu ver, essa decisão é absolutamente injusta. Você viaja daqui para fazer uma reportagem lá em Salvador, vamos supor. Pagam diária para você ou não? Pagam as suas despesas, passagem de avião para você fazer isso ou não? Não sou eu que estou dizendo que tem abuso, ministro. É o Tribunal de Contas da União que está averiguando. O senhor acha que não tem abuso? Não tem abuso nenhum. Na verdade, essa decisão. Porque o doutor Dalionó usou esse mesmo argumento. Ele foi para as redes sociais e disse que, não, a gente recuperou não sei quantos bilhões, então onde já se viu cobrou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Tá, agora a lógica da força-tarefa. Você tem que ter gente especializada. Em Curitiba não tinha. Você tem que trazer gente de fora. Aquelas pessoas se dispõem a vir fazer esse trabalho, que foi um trabalho difícil. Essas pessoas se expõem a risco, e houve riscos, não só para a carreira desses procuradores, mas até risco de vida. Eles se dedicaram a fazer esse trabalho, conseguiram obter esse resultado, e o prêmio que eles recebem agora, eu não digo que tem que receber nenhum prêmio, o prêmio que eles recebem agora é dizer, vocês gastaram muito em diárias. Espera aí, vamos ver quanto se gasta em diária pelo TCU anualmente, vamos ver lá se quando eles têm que fazer uma investigação em um lugar, se eles contratam pessoas do local ou se eles enviam lá os auditores para fazer o trabalho. Ministro, desculpa interromper, é só que a gente está se aproximando um pouquinho do nosso tempo. Vou abrir para mais uma leva aqui de perguntas, mas um pouco mais enxuta, começando pelo Pedro, que está esperando um pouquinho, tá bom? Tá bom. Você está falando de diárias, o Podemos foi o primeiro partido que acreditou no seu projeto lá atrás. O senhor voltou para os Estados Unidos, o Podemos patrocinou seu projeto, deu um carro blindado para o senhor circular, passou segurança, e depois o senhor saiu do partido e deixou lá uma série de ressentimentos no Podemos. Você não acha que foi ingrato com o partido? Não, eu respeito o partido, agradeço o partido. Eu sempre coloquei que eu tenho o objetivo de romper a polarização e eu entendi que essa mudança era necessária para a gente ter uma estrutura e construir esse centro democrático. Então, comuniquei as razões da minha decisão. Eu poderia fazer uma série de críticas aqui ao Podemos, não farei, porque eu acho que isso não é apropriado, então só registro aqui o meu agradecimento. O que foi gasto, não teve nada de luxo, não. Eram viagens para promover o projeto, que era carro blindado para minha segurança. Para minha segurança. Eu sou um juiz que enfrentou a corrupção nesse país. Enfrentei as pessoas mais poderosas desse país. Quando fui ministro da Justiça, a gente encarou a liderança do PCC, fez o que ninguém teve coragem de fazer. O Brasil está dando carro para o senhor blindado. A gente fez o que ninguém teve coragem de fazer em 2006, quando houve esses atentados terroristas aqui em São Paulo, que a liderança do PCC deveria ter sido transferido para presídios federais. Isso seria um passo importante para enfraquecer a organização. Não fizeram. Quando eu assumi o Ministério da Justiça, foi a primeira coisa que a gente fez. Então, existem, sim, situações de risco. Quando eu vim lá do exterior para cá, o Podemos sabia que havia necessidade de garantir essa segurança. Quando eu vou agora para o União Brasil sabe da mesma forma dessa necessidade de segurança. Então, isso é luxo? Não é luxo. Quem gosta de andar de escolta por aí, você perde a privacidade. Eu respeito muito o pessoal que me acompanha, fazem um trabalho magnífico, também se arriscam,
Agora, dizer que ter escolta é privilégio, que é algo agradável, não é. É um ônus, na verdade. Agora, é decorrente do fato dos riscos que eu assumi prestando um serviço público como juiz, enfrentando os poderosos desse país, tanto da corrupção como do crime organizado. Então, quando alguém vem dizer aqui que escolta é luxo, sinceramente, eu acho um absurdo. Bom, ministro, acho que é inquestionável exatamente o enfrentamento que o senhor fez, né, de poderosos, né, e da corrupção. Este é o fim. Há um meio, porém, para isso, né, e muitos questionam os meios utilizados pelo senhor para obter este fim. Um dos maiores questionamentos é que o senhor atravessou o sinal do aceitável, por exemplo, no diálogo com uma parte, que são os procuradores, né? Era uma parte da acusação e que não caberia, portanto, a um juiz. Eu sei que o senhor já respondeu certamente essa pergunta muitas vezes, mas é uma oportunidade que eu tenho de fazê-la. O senhor não acha que atravessou o sinal nesse caso? Rodrigo, me diga um inocente. Não se trata de avaliar inocências de acusados, mas de definir a qualidade do processo jurídico, que é um princípio basilar da Constituição. Mas, avaliando este processo, o senhor acha que não cometeu equívocos? Rodrigo, me diga um inocente que foi condenado à Lava Jato ou que foi preso. Me diga uma prova que foi fraudada ou diga alguma prova que foi ocultada. O que existe em cima dessas mensagens, pelo amor de Deus, vamos voltar o relógio aí a 2019 para discutir esse assunto de novo. O que existe aqui é uma narrativa fantasiosa de que teria havido alguma espécie de conluio para incriminar inocente. Isso não aconteceu, isso nunca foi demonstrado, isso eu nego veementemente. E nunca houve uma relação imprópria com os procuradores ou com advogados ou quem quer que seja. Nem na combinação Tanto de estratégias assim, ninguém combinou estratégia nenhuma. Isso é conversa fiada. Se a gente for ver lá aquelas mensagens, não sei o que lá, que hackeadas, eu acho um absurdo a gente ficar discutindo coisa que foi obtida por meio criminoso, não tem nada disso. O que tem é uma narrativa fantasiosa para soltar gente que foi condenada por corrupção. E aqui não tem aquela zona cinzenta que a gente falou. Se você pagou o suborno ou recebeu o suborno, é crime. Mas eu acho aqui, Rodrigo, que o importante que a gente tem que olhar hoje, e até acho que é o motivo de me chamarem aqui, a gente olhar o futuro do país. E o que a gente planeja lá para 2023, para 2024, o que a gente quer construir. Eu não acho que é apropriado a gente entrar aqui e ficar discutindo mensagem de intercept, que não prova nada de conluio, que não prova nada que foi feito errado na Operação Lava Jato. Ao contrário, como eu disse, tenho um grande orgulho da Operação Lava Jato. Quando se fala excesso, um excesso Lava Jato, o PowerPoint do Deltan, isso aí é uma brincadeira, né? Se a gente for falar em fórum internacional, os excessos da Lava Jato, o PowerPoint do procurador, isso é uma brincadeira, é para a gente dar risada. Como eu disse, nenhum inocente foi condenado, ninguém foi incriminado com base em prova fraudada, não teve prova de inocência de ninguém que foi ocultada, não teve nada disso. Mas ficam reprisando essa história. Agora, o que a gente tem que fazer, sim, como eu disse, pacote ético, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, fim da reeleição, vamos dar autonomia para o diretor da Polícia Federal. A gente está vendo aí o 4º diretor da Polícia Federal, trocado, substituído. Quais foram os motivos? Ninguém sabe. Quer dizer, alguns até sabem, né? Mas ninguém consegue explicar. O governo não consegue explicar porque tem essas trocas. A gente viu na pandemia como foi importante o diretor da Anvisa ter um mandato fixo para se proteger contra a arbitrariedade do presidente. Então vamos pegar os órgãos de controle e fazer a mesma coisa, começando lá com o diretor da Polícia Federal. Eu acho que a classe política brasileira, e essa é a minha opinião, né, em 2023, para ganhar credibilidade e legitimidade, ela tem que dar uma demonstração de autossacrifício. Olha, eu vou cortar meus privilégios, eu vou cortar algum dos meus privilégios para a gente ganhar legitimidade, para a gente fazer aquelas grandes reformas necessárias para o Brasil voltar a crescer. Reformar os nossos tributos, ter um programa de erradicação da pobreza que enfrente as causas e não lide apenas com as consequências. A gente ter uma reviravolta na educação pública do país, focalizando no ensino fundamental e na alfabetização. Vamos começar uma agenda de reformas. Mas a gente precisa começar também com integridade e com ética. É como uma empresa privada. Né? Se o CEO aqui da Veja
Chega e fala, ó, a partir de agora tá valendo tudo. Não tem mais integridade, não tem mais política de compliance, não tem nada. Não vai chegar a lugar nenhum. A empresa quebra aí, sei lá, 6 meses. O governo não quebra porque tira o dinheiro do contribuinte. Mas é isso que a gente está vendo acontecer no país. E não vai dar certo se a gente abdicar da integridade nem com Lula, nem com Bolsonaro. Ministro, queria fazer uma última pergunta aqui para o senhor. Lá atrás, no começo desse processo todo, o senhor estava tendo uma relação bastante próxima ali com o ex-governador de São Paulo, João Dória. Vocês chegaram a jantar junto com o ex-ministro Mandetta, se juntaram ali para fazer promessas de troca de apoio. E a gente viu que essa relação deu uma azedada aí nos últimos tempos, né? O senhor parece ter se distanciado dele. Aparentemente, a gente fica com a sensação, pelo que o senhor falou aqui, que o senhor aceitou dar um passo para trás para dizer que está à disposição de uma articulação conjunta, e que o senhor vê o seu colega e acha que ele não está disposto a trabalhar pelo grupo, por esse centro democrático. É isso mesmo? O senhor está decepcionado? Retiraria a sua candidatura a favor de Dória? Acha que ele retiraria a favor do senhor? Clarissa, esse é um ponto importante. Se a gente vai falar de união desse centro, ninguém pode ficar falando mal do outro. Tá? Então eu tenho uma boa relação com o João Dória. Eu acho que ele é um homem público, de respeito. Tem uma folha de serviços prestados para o país. Teve ali a vacina, né, deu os primeiros passos para disponibilizar a Coronavac para o Brasil inteiro. Então isso tem que ser reconhecido como mérito. Assim como Eduardo Leite, assim como Simone Tebet, assim como Luciano Bivar. A gente não vai longe na construção, tá, dessa união se um começar a falar mal do outro. E eu tenho adotado isso assim com uma regra absolutamente estrita, como o 11º mandamento. Né? Então acho que a gente não constrói na política se a gente começa a pisar em cima dos outros. Isso que eu tenho seguido. Tenho uma boa relação com o João, né? Mantenho contato com ele. Ele tem o projeto dele. Né? O que eu acho que todos, eu, Bivar, Simone, Eduardo Leite, mesmo os outros candidatos lá, o Dávila, Janones, o Ciro também, todos deveriam dar esse passo de colocar na mesa. Olha, vamos construir uma solução para o Brasil, né? Vamos parar de colocar o projeto pessoal na frente dos interesses do país. Esse é o primeiro passo para a gente construir uma união. É isso que a gente precisa, no fundo. Ministro, infelizmente o nosso tempo acabou, passa rápido, né? Queria agradecer muito sua presença aqui. Fiquei muito feliz de poder receber o senhor aqui na abertura dessa temporada. Foi ótimo, mais uma vez. Muito obrigado, Clarissa, Rodrigo, Pedro. Prazer estar aqui na Veja. Acho que é a minha primeira vez aqui na Veja Online, né? Já falei na Veja. Que bom. Mas bacana. E fiquei sabendo que eu estou estreando aqui as Novas Dependências. Então, fico muito honrado. Muito obrigado. Queria agradecer também os meus colegas aqui, Rodrigo, Pedro, que já são veteranos aqui do Amarela Zonera. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui esse nosso programa de estreia, que ficaram até o finalzinho. Lembrando que a gente volta todas as semanas, sempre com um novo entrevistado. Esse programa é um oferecimento da JHSF. Contamos com vocês em todas as nossas próximas edições. Até lá!